gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extrarúbia e no vídeo eu vou comentar um pouquinho das minhas leituras no mês de junho. Mas vamos falar um pouquinho mais das leituras que eu fiz, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, que isso me ajuda demais a ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no Extrarúbia. E também aproveitem para vocês poderem me seguir nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Extrarúbia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Para poder começar, nós temos aqui o livro The Sunbury Trials, ou Desafio dos Semideuses, do Aiden Thomas, que também já foi publicado aqui no Brasil pela Galera Record recentemente, no mês de junho. E basicamente esse daqui é um livro de fantasia em que a gente vai conhecer Reino del Sol, que é esse mundo mágico, que é muito inspirado em lendas mexicanas, mas nessa questão das lendas e histórias mexicanas. Então aqui basicamente existem vários semideuses que competem para poder honrar o sacrifício que Deus Sol fez há muito tempo atrás. É um livro repleto de representatividade. Inclusive esse livro aqui foi escrito com linguagem neutra e na tradução o pessoal resolveu manter isso. É um dos livros que está sendo traduzido assim com a linguagem neutra. Eu achei isso muito importante, porque se não tivesse feito isso, iriam mudar muitas coisas aqui no livro. Então a Galera Record está de parabéns por essa iniciativa. E é um livro de fantasia muito gostoso. Para quem gosta de Percy Jackson, Jogos Vorazes, leiam esse livro, porque esse livro tem um pouco dos dois. Se Percy Jackson, Jogos Vorazes tivesse um filho, o livrinho seria esse daqui, O Desafio dos Semideuses, do Aiden Thomas, que é simplesmente sensacional. Eu li, fiquei encantada, e para quem quiser saber mais dessa história, tem resenha aqui no canal. Os próximos livros que eu vou falar pra vocês são livros de uma série que eu li os dois, um seguido do outro, então eu vou falar basicamente aqui pra vocês dos dois juntos. Começando pelo Memórias de Babel, que é o terceiro livro da série A Passa Espelhos, e depois nós temos o quê? A Tempestade de Ecos, que é o quarto e último livro da série da Passa Espelhos. Basicamente eu li esses dois livros um seguido do outro para poder finalizar essa série da Passa Espelhos, e digamos que foi uma baita decepção no final de tudo, porque aqui nesses dois livros a gente tem um cenário bem diferente do que nos foi apresentado nos dois primeiros livros da série, que a gente tem outro cenário, outro local, outro contexto, outros personagens inclusive. Então eu senti que muitos personagens antigos dos dois primeiros livros que não estão aqui tão presentes, não estão um foco aqui tão maior, eu senti um pouco de falta deles. E no fim eu achei que o desenvolvimento acabou sendo muito corrido, especialmente nesse daqui, que aqui tinha muita coisa acontecendo, milhares de coisas acontecendo, tudo, toda hora ia desenvolvendo, aparecendo novo problema. E no fim, esse livro daqui não foi assim tão ruim, não chegou a ser tão bom igual os dois primeiros, mas ainda assim foi interessante da gente conhecer esse novo cenário, Babel, ver novos personagens. Mas aqui realmente eu terminei essa série com uma sensação bem agridoce. Temos aqui um livro lindo, emocionante, que eu chorei demais, que eu vi falando quando eu falo sobre esse livro, que é Under the Whispering Door, ou Além da Porta Sussurrante, do T.J. Clooney. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. Basicamente, quem já conheceu o Wallace, que ele é um advogado, que basicamente a vida dele se baseia em quê? Trabalho, trabalho, trabalho. Tudo da vida dele é pro trabalho. Ele teve um casamento falido que não deu certo, porque eles focavam muito mais pro trabalho do que sua esposa. As pessoas que convivem com ele, é tudo tipo assim, o trabalho é importante, as regras são importantes. E tudo muda quando um dia ele tem um ataque cardíaco e morre. Porém, o fantasma do Wallace acaba sendo resgatado pela May, que a May é uma jovem que é uma May que trabalha junto do Hugo, que os dois acabam resgatando e ajudando esses fantasmas para poder fazer essa travessia. E a May leva o Wallace pra essa casinha de chá no meio da floresta, que é onde o Hugo vive, que o Hugo, assim como a May, os dois meio que trabalham juntos nessa questão de ajudar os fantasmas. Então aqui o Wallace, no início do livro, ele vai se deparar com: como assim eu morri? Não, minha vida, eu tenho que voltar à vida. E por conta da questão da convivência do Wallace com a May, com o Hugo, com o Nelson, que é o fantasma avô do Hugo, que ainda está por lá, e do Apollo, que também é o fantasma do cachorrinho, o Wallace vai começar a questionar bastante sobre a vida, como ele levava, vai aprender muitas coisas novas também com essa convivência do pessoal, especialmente com o Hugo. E no fim, gente, eu chorei demais com esse livro, tocou bem no fundinho do meu coração. Mas a gente consegue ver de fato essa transformação que o Wallace tem nessa pós-morte dele, nessa época dele como fantasma, de como ele muda e como ele começa a enxergar a vida com os outros olhos. Temos aqui o livro O Paradoxo de Atlas, que é a continuação de A Sociedade de Atlas. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já li A Sociedade de Atlas, eu amei, então minhas expectativas para esse livro estavam muito grandes. E no fim eu acabei me decepcionando, que eu achei que esse livro aqui foi bem chato, bem paradão. Eu tinha criado uma expectativa diante do final do primeiro livro, e no fim foi uma leitura que eu achei realmente muito parada. Eu ia lendo falando, gente, nada tá acontecendo. Uns personagens aqui que eu achava interessantes
estavam meio apagadinhos, não tava aparecendo tanto. Inclusive aqui a Reina tá com um complexo de Deus, então tá muito chata. Foi um livro que realmente me decepcionou, que eu tinha grandes expectativas. E no fim foi uma leitura que eu senti que nada fluía muito bem. Por mais que aqui tenha elementos de magia, eu senti que acabou pegando para um lado mais de ficção científica, do pessoal discutir sobre buraco de minhoca, universo paralelo, elétrons, coisas quânticas. Um papo aí mais difícil, um pouquinho difícil de entender, mas só sei que foi uma leitura bem monótona, bem sem graça, que eu senti que eu ia lendo, mas nada acontecia de fato. Só no final que várias coisas aconteceram, mas eu acho que é isso. Tem um próximo livro para ser lançado, mas eu não vou dar continuidade para a série. Temos aqui Síndrome da Boa Garota, da Ellie Kennedy, que aqui a gente vai acompanhar um romance entre a Mackenzie e o Cooper. É bem um livro de romance clichê, com tudo aquilo que a gente já está acostumado. Eu não vou me estender muito aqui para poder falar desse livro, porque vai sair em breve um vídeo exclusivo contando a minha experiência de leitura, falar um pouco da história mais em detalhes, mas sem entrar spoiler. Mas basicamente para mim foi um livro de romance bem clichê, bem mediano. Não é desses livros, nossa, que romance impactante, quero um amor igual a Mackenzie do Cooper. Pra mim não, foi divertidinho pra ler, mas não foi grandes coisas. Pra mim é uma leitura esquecível com o passar do tempo. Temos aqui o livro Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir, que eu recebi do pessoal da Galera Record ano passado. Só que eu tava dando uma enrolada pra poder ler, até porque eu li a série de Uma Chama Entre as Cinzas, da mesma autora, e gente, foi decepcionante o final. Então eu tava com medinho de acabar lendo e não gostar. Mas gente, pensa num livro poderoso, impactante. Também vou falar um pouco mais desse livro em um outro vídeo específico que eu gravei pro canal, lendo a respeito desse livro, como é que foi, o que eu achei, mas pensa numa história impactante. Foi favoritado, um livro 5 estrelas, simplesmente divino. E temos aqui um queridinho que eu li recentemente, que é Persuasão, da Jane Austen, que é um livro que, nossa, eu tava querendo ler ele há muito tempo. E eu aproveitei que há um tempinho atrás, não sei se foi na Book Friday ou Semana do Consumidor, que esse livro entrou o quê? Em promoção. E eu comprei, que é um livro simplesmente maravilhoso, encantador. Eu amei tanto que até vou fazer resenha dele no canal, vai estar saindo ainda nesse mês de julho. Depois, quando sair, vai estar aparecendo aqui o link aqui nos cards. Mas, gente, é Jane Austen, não tem como eu amar. É um livro simplesmente perfeito, impactante. Eu lembro que eu lendo esse livro e ai meu Deus, eu tô amando. Foi realmente uma leitura muito gostosa. Persuasão não superou o amor que eu tenho por Orgulho e Preconceito ou Emma, mas tá bem assim juntinho, que não, gente, simplesmente leiam, é incrível. Ainda vai ser uma resenha pra eu poder falar mais sobre esse livro, sobre tudo que eu achei, minhas impressões, mas só digo que eu amei, que foi uma história encantadora. E temos aqui o livro A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, que inclusive esse livro daqui vai ganhar uma adaptação pro cinema, se não me engano, que saiu a notícia de que esse livro seria adaptado, e eu acho que chegou até a lançar o trailer desse filme. Só sei que a partir daí eu falei, eu vou ler, vou conferir, tô interessada em saber como é que vai ser essa história da Agatha Christie. E basicamente aqui o enredo desse livro vai se passar no Dia das Bruxas, que um pessoal de uma cidadezinha lá na Inglaterra faz uma típica festinha para as crianças e para adolescentes comemorarem essa data, Dia das Bruxas, dos seus sustos, várias brincadeirinhas. Porém, a grande questão é o seguinte, uma adolescente de 13 anos, a Joyce, acaba sendo assassinada no meio da festa e todo mundo fica preocupado, porque o assassinato de uma adolescente é uma coisa muito pesada, traumática. E então o detetive, o querido Hercule Poirot, vai ser responsável por investigar esse caso. E à medida que ele vai investigando, ele percebe que a Joyce não tinha uma fama assim tão boa como o pessoal da cidade, que muitos falavam que ela era mentirosa, que ela vivia inventando mentiras. As pessoas não têm uma opinião assim tão boa da querida garota, da coitadinha que foi assassinada. Então foi um livro que realmente me surpreendeu. Eu cheguei a adivinhar um pouco sobre quem seria o assassino, eu consegui prever algumas, pelo que eu tava lendo, eu falei, essa pessoa daqui, eu acho que tem cara da pessoa que matou a menina Joyce. Só que também acabei sendo surpreendida porque foi muito mais além do que eu estava planejando. Só sei que foi uma ótima leitura, eu gostei demais e tô ansiosa pra ver o filme. Para finalizar, nós temos Our Violent Ends, da Chloe Gong, que esse daqui é a continuação de These Violent Delights, ou Prazeres Violentos, da Chloe Gong, que basicamente se livra uma releitura de Romeu e Julieta, que se passa em 1920 em Xangai, na China. E basicamente nesse livro daqui vai se passar um pouco tempo depois que acabou o primeiro livro. Então a gente tem um clima de tensão muito grande entre o Roma e a Juliette por algumas questões que aconteceram, que eu não posso falar para dar spoiler, mas
Os dois estão num clima assim de tensão muito grande, do Roma puto, com raiva. E aqui nesse livro vai ter muito esse cenário da treta entre as gangues, da Rosa lá e do Scarlet Rose e White Flowers. Então tem esse clima muito grande das gangues. Também tem um contexto, cenário de política e bem interessante. Foi uma leitura que eu acabei demorando um pouco mais pra ler, porque o inglês desse livro é um pouquinho mais puxado, algumas descrições dos lugares, mas no fim só sei que eu chorei demais. Foi um livro que acabou me surpreendendo. Eu adorei todo esse cenário que a autora criou, das gangues, das disputas, das políticas externas e internas, das brigas. E, gente, Romeo e Juliette tem o meu coraçãozinho. O que eu sofri por esses dois não está escrito. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês possam ter gostado de acompanhar um pouco das leituras que eu fiz esse mês. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E aproveita para poder compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas, que assim mais gente pode conhecer o canal, assim mais gente conhece o trabalho que eu faço e me ajuda. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam das minhas leituras de junho. Vocês conhecem algum dos livros que eu citei? Tem vontade de ler? Me contem também das suas leituras feitas em junho, que eu tenho curiosidade. E muito obrigada e até a próxima!